E eu convido então você a estar acompanhando conosco esta palavra. Vamos ler Lucas 6, 46 a 49, conforme nós temos aí. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O nosso texto de missões nacionais para este ano está em Josué 13:1. Josué era já bem idoso. E o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Que o Senhor fale conosco, meus irmãos, por meio da palavra que acabamos de ler. Jesus encerra o Sermão do Monte, ou o Sermão da Planície, aqui em Lucas 6, usando a ilustração da construção de uma casa para ensinar sobre a obediência à sua palavra. Ele não contrasta apenas dois ouvintes, mas ele faz isso em torno de dois construtores. Um sábio que cava fundo, constrói de forma bem fundamentada sobre a rocha, e um outro insensato, que constrói sem alicerce. A vida cristã, meus irmãos, é uma construção. Está conseguindo acompanhar aí, irmão? Está acompanhando aí. A vida cristã é uma construção. Nossa família, nosso ministério, nosso caráter. As crianças nascem, se desenvolvem e elas vão aprendendo com os adultos, elas vão desenvolvendo o seu caráter a partir daquilo que lhes é ensinado e daquilo que elas tomam como exemplo, como referência. Então, tudo isso se constrói ao longo da caminhada. E até mesmo o futuro da nossa nação depende de como nós estamos construindo. Porque, às vezes, nós olhamos para a nossa nação e vemos os problemas que aparecem no poder executivo, legislativo, judiciário, nas instâncias de segurança, nos formadores de opinião, e nós ficamos do lado de cá, muitas vezes, emitindo nosso julgamento e juízo sobre essas pessoas e avaliando, muitas vezes, aqueles que apresentam mau caratismo, e nós ficamos, então, a fazer, muitas vezes, julgamentos. Mas se nós olharmos bem, meus irmãos, a nossa nação é fruto daquilo que é o nosso povo. A nossa nação é resultado daquilo que levamos de cultura das nossas famílias, das nossas vidas. Se nós queremos que haja honestidade lá no alto, temos que ser honestos cá embaixo. Se queremos honestidade das lideranças políticas, empresariais, o que for, precisamos ser honestos no dia a dia, no varejo. Até mesmo a nação, ela se constrói também. Hoje nós celebramos o 7 de setembro. Comemoramos a independência do nosso país. O modo como ele foi liberto daquele momento em que
vivia numa realidade de dependência de uma outra nação. Além de construir nossas vidas com fundamentos sólidos, nós precisamos também construir a nossa pátria para Cristo, que é o tema da nossa campanha. Assim como Josué recebeu o desafio de ainda conquistar territórios, mesmo em idade avançada, também nós temos um território espiritual a conquistar: o coração desta nação para Jesus. Cavar fundo é não ter medo do esforço. Cavar fundo requer dedicação, requer esforço, requer energia, requer investir tempo. E o texto bíblico vai dizer que isto é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Construir exige esforço e profundidade. Não basta apenas a aparência externa, não basta a beleza que se vê por fora de modo aparente. É preciso ir além da superfície, é preciso olhar em profundidade para aquilo que sustenta aquela construção. Espiritualmente, meus irmãos, cavar fundo significa buscar a Deus em oração. Jeremias 33, 3 nos diz: chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Conhecer a palavra de Deus em profundidade, isso é cavar fundo. Uma vida que busca conhecer a Deus por meio da oração, por meio da experiência com Deus, é alguém que se sedimenta quando ele é alicerçado pela palavra. 2 Timóteo 2,15 vai nos ensinar: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todo servo de Deus tem o anseio de conhecer a palavra, tem o anseio de ter a palavra certa na hora que a oportunidade surge. E como isso é possível? Cavando fundo, estudando as Escrituras, indo além daquela leitura que você faz superficialmente de um versículo, às vezes até como um amuleto da sorte, em que você lê aquele versículo para que se sinta protegido por Deus, quando na realidade o que Deus espera de você é que você estude a palavra. Não apenas faça uma leitura superficial, mas estude, pesquise os temas, vá além daquela leitura mais superficial. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Lá em 1 Pedro, ele vai dizer que é preciso que estejamos prontos, preparados para dar a todos a boa razão da esperança que há em nós. É preciso ter este fundamento. Permitir que o Espírito Santo trate áreas escondidas do coração. Já tem aqui, obrigado. Já tem aqui. Obrigado. Permitir que o Espírito Santo trate áreas escondidas do coração. Meus irmãos, o coração do homem muitas vezes é um território enganoso. O coração do homem, ele pode levar na direção do bem, como levar na direção do mal. O coração do homem pode levar as pessoas a sonharem grandes sonhos, como pode levá-las a viver vidas medíocres também. O coração do homem é um lugar de várias nuances que afetam a vida das pessoas. O salmista, no Salmo 139, versos 23 e 24, vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. As suas situações de tentação, diante das fragilidades da vida, diante dos percalços que a vida coloca diante de você, diante das incertezas, das inseguranças, dos medos, diante daquilo que o diabo coloca diante da sua vida, é preciso estar renovando sua aliança com Deus, seu compromisso com Deus, firmando sua fé em Deus a ponto de dizer: sonda o meu coração, Senhor. Se houver alguma coisa ruim, alguma coisa má, remove isso, tira, guia-me pelo caminho eterno, guia-me por aquilo que é agradável ao Senhor. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trate aquelas áreas escondidas do coração. Muitas vezes nós queremos resultados rápidos, queremos uma vida sólida, sem gastar o tempo, a energia, sem fazer o investimento que se faz necessário. É preciso entender que uma construção bem fundamentada, ela exige tempo, ela requer trabalho muitas vezes silencioso, muitas vezes demorado, muitas vezes ela vai requerer aquela parte que não aparece aos olhos dos outros, mas é o que dá sustância, dá segurança, dá firmeza. Se quisermos uma nação firmada na justiça, na paz, na fé, nós precisamos cavar fundo na intercessão, no discipulado, na proclamação do Evangelho. Precisamos avançar para fundamentos mais sólidos. O segundo aspecto, que os fundamentos da vida são colocados em alicerces como a rocha que é Jesus. O construtor sábio coloca a base sobre a rocha. E no nosso caso, a rocha é Cristo. 1 Coríntios 3, verso 11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Sem alicerce, qualquer obra é instável. Assim também a vida sem Jesus é frágil, é vulnerável. É preciso estar fundamentado nele para que a nossa vida apresente resultados de transformação. Nós vimos nesta noite os 4 pilares da nossa campanha de missões nacionais deste ano. E os irmãos podem até repetir esses 4 pilares. O primeiro pilar é exatamente qual? Alguém lembra? Ocupar os espaços que estão vazios. Quais são esses espaços vazios? É aquele condomínio onde tem pessoas que precisam ouvir de Jesus. É aquela repartição onde você é um servo do Senhor e tem a oportunidade de falar para os colegas. É aquela sala de aula em que só tem você, a quem Jesus salvou ali, e tem um bocado de gente que precisa conhecer a mensagem do Evangelho. Os espaços vazios, eles estão por toda parte. E certamente nós podemos chegar em muitos desses espaços vazios quando nós dizemos para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Nós lançamos aqui a campanha Ame o Seu Vizinho. O material está aqui na igreja. Você pode pegar o material e fazer a leitura desse material e ele por si só já lhe explica, lhe ajuda como fazer. Dar um folheto, fazer um estudo bíblico, provocar alguém para conhecer a mensagem do Evangelho. Esses espaços que estão vazios, para que sejam preenchidos, nós precisamos chegar lá. Muitas vezes, na sua empresa, você é um chefe, você é o gerente, você é o dono da empresa, você é o dono do negócio, você pode reunir os seus funcionários ali antes de abrir o expediente e fazer uma oração com eles, ler um versículo bíblico, deixar a sua marca de cristão, de servo do Senhor, nesses espaços. A igreja é igreja fora das 4 paredes do templo, quando a pessoa lá fora age como um discípulo do Senhor. Então, se você pode fazer isso, ocupe esses espaços que estão vazios.
O segundo fundamento é qual? Já que Ramon colocou aí, ajuda a gente, Ramon, vai passando. O segundo fundamento é esse, fortalecer igrejas. Essa semana eu ouvi a história de que há várias igrejas no Rio Grande do Norte, pequenas igrejas que estão fechando. Por quê? Precisa de missionário lá. Precisa de igrejas na retaguarda para apoiar, para incentivar, para incrementar o trabalho. E isso acontece em todo lugar. Se a igreja está numa determinada região e essa igreja não tem uma liderança para caminhar, ela corre o risco de fechar as portas. Aquilo que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é uma referência a um templo como este. É uma referência à igreja universal, aquela igreja de Deus que está no mundo inteiro. Não a universal denominação que está aí, mas a igreja que existe em todo lugar. Essa igreja de Jesus, ela vai prevalecer até a volta de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas contra uma comunidade local, isso pode acontecer sim. Já aconteceu no passado. Lembro das 7 igrejas da carta do Apocalipse, lá da Ásia? Hoje, as pessoas vão àqueles locais e só encontram ruínas daquelas igrejas. Então, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que ele plantou neste mundo. Porque quando Jesus olha para a sua igreja no mundo, ele vê uma única igreja. Ele não vê as denominações, ele vê o seu povo. Aquele que tem a marca do seu Espírito Santo. Aquele que foi selado pelo seu poder para a eternidade. Então, ele não está olhando para a placa de uma igreja. Ele está olhando para aquele que é salvo dele, onde quer que esteja. Quando o Senhor disse para o profeta Elias, quando Elias achou que só ele tinha ficado em Israel, o Senhor disse para Elias, há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal nesse território. Então o Senhor conhece aqueles que são seus. É preciso fortalecer as igrejas, e fortalecer a igreja é investir na formação de liderança, levantar novos líderes, desafiar novos missionários que aceitem ir para os barcos nas regiões ribeirinhas, que aceitem ir para o sertão, aceitar as dificuldades do sertão, que aceitem encarar os obstáculos que estão aí diante de todos nós. É preciso, então, avançar nesses fundamentos. Nosso terceiro fundamento, que é transformar realidades. Quais são as realidades de perversão que estão ao seu redor e que você pode transformar? Qual é a realidade pecaminosa que está ao seu alcance que você pode transformar? Nós temos situações em que pessoas chegaram numa determinada região, e isso aconteceu próximo de onde nós moramos, em que havia ali um certo terreiro que fazia certos trabalhos em que as pessoas iam no meio da noite para lá fazer seus trabalhos. Uma igreja começou a orar ao Senhor e aquele local foi fechado, e assim tem acontecido em muitos lugares, onde há um bar em que as pessoas se embebedam, famílias se dividem, famílias brigam. Você pode orar para que Deus levante em lugar daquele bar, um lugar em que a palavra do Senhor seja semeada. Onde há um lugar que irradia maldade para a vizinhança, ore para que Deus feche aquelas portas e traga pessoas que irradiem bondade. Transformar realidades significa olhar aquilo que está ao nosso redor e entender que é possível ser um agente de Deus para a transformação daquela situação. O poder de Deus que é colocado na vida de cada um dos seus discípulos é um poder que lhe dá uma autoridade muito maior do que aquilo que às vezes você imagina que é possível. A oração do justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. Então ore. Eu lembro quando nós estávamos fazendo nossas reuniões semanais dos pequenos grupos, preparando a liderança de discipulado, uma das nossas irmãs compartilhou uma situação de uma vizinhança que lhe era muito incômoda. Um vizinho que era uma situação terrível. E nós oramos juntamente com aquela irmã por aquela situação,
e pouco tempo depois ela chegou com a notícia que aquele vizinho tinha mudado e ela então passou a ter paz na sua vizinhança. Realidades são possíveis serem mudadas com oração. Você crê nisso? Diga amém. Então ore pela realidade que está ao seu redor, que não seja realidade divina, onde Deus não habita, para que Ele possa habitar em torno dessa realidade. O último fundamento dessa nossa campanha é alcançar os não alcançados. Não alcançados há em todo lugar. Quando pensamos em não alcançados, estamos pensando naqueles povos onde a mensagem do Evangelho ainda não chegou. A Bíblia diz que o fim virá depois que a mensagem do reino for pregado a todas as nações. Então há povos não alcançados em nosso Brasil. Há povos não alcançados na Amazônia, entre indígenas. Há povos não alcançados entre quilombolas. Há povos não alcançados dentro do sertão mais profundo. Povos não alcançados existem em todo lugar e isso é um desafio. Mas, meus irmãos, há povos não alcançados nos condomínios de luxo também. Há povos não alcançados dentro das indústrias, dentro das universidades, dentro das escolas, dentro das corporações militares. Há povos não alcançados onde todos nós estamos. É preciso, portanto, que haja disposição para construir um alicerce que seja estável em lugar de uma obra vulnerável. A obediência à palavra é o verdadeiro alicerce. Mateus 7, 24 a 25 nos traz isso. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Aqui é a versão de Mateus trazendo o modo como Jesus conclui o seu grande sermão. Jesus conclui o grande sermão dizendo: há diferentes ouvintes e há diferentes formas de receber a mensagem. Que tipo de ouvinte você é? Um ouvinte que constrói com base na palavra e que crê na palavra, ou um ouvinte esquecido que recebe a palavra, mas faz pouco caso e está construindo a sua vida com base nas suas próprias forças, nos seus próprios fundamentos? Israel foi exortado a lembrar que o Senhor era a sua rocha. Deuteronômio 32, 4 diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Quantas vezes, meus irmãos, nós construímos em cima das nossas emoções, em cima das nossas opiniões, em cima das nossas tradições? Quantas vezes nós construímos com base nos nossos temores? Na realidade, um casal, um quer fazer uma coisa, mas o outro tem medo. Às vezes se constrói em cima do medo daquele que tem medo, em lugar daquele que tem fé. Quantas vezes nós construímos em cima das nossas opiniões? Se quisermos ver o Brasil verdadeiramente independente, nós precisamos que ele dependa de Cristo. Nossa bandeira proclama ordem e progresso, mas só haverá progresso real se a ordem vier de Deus. É preciso construir com qualidade, fazer o certo do jeito certo. Paulo nos alerta: cada um veja como edifica. 1 Coríntios 3,10. Não basta construir, é necessário construir bem, com materiais duráveis, ouro, prata, pedras preciosas, e não com palha, como diz o texto de 1 Coríntios 3, 12 e 13. Seguindo os princípios da palavra e não os modismos passageiros. Romanos 12, verso 2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. É preciso ter paciência. Uma construção bem feita leva tempo. Às vezes não se quer investir numa vida discipulando porque leva tempo discipular alguém. As pessoas querem aquele resultado fast food. Pregar o evangelho, a pessoa se converter e ele acha que cumpriu a missão. Investir em discipulado é cavar fundo. Investir em discipulado é caminhar com as pessoas até que elas alcancem maturidade ao ponto de reproduzirem. Você é discipulador, só deve se dar por satisfeito no processo de discipulado quando você vê aquele a quem você discipulou, discipulando o outro, que agora já está discipulando o outro. Quando você vê uma terceira, uma quarta geração daquele a quem você está discipulando, aí pode dar graças a Deus que a missão deu resultado. O investimento que você fez deu resultado. Por isso que o meu coração ainda fica pequeno diante do processo que nós estamos. Porque com toda a nossa caminhada de discipulado com a nossa igreja, eu vejo que ainda há muita terra para se conquistar. Ainda há muito que se fazer e ainda temos muito que aprender e avançar. A pressa, na verdade, ela pode comprometer a obra espiritual. Quem quer frutos permanentes precisa perseverar no processo. O Brasil precisa de construtores espirituais comprometidos com a qualidade. Pastores, líderes, discipuladores e famílias precisam ser modelos de fé sólida para que possamos declarar de verdade: minha pátria para Cristo. Isso passa por cada um de nós. Uma pátria para Cristo, meus irmãos, deve ser a nossa missão nacional. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Josué, apesar da idade, ainda tinha um território para conquistar. Nós também temos um território, o Brasil para Cristo. Nossa independência política, ela foi proclamada em 1822, mas precisamos de uma independência espiritual hoje. Independência do pecado, Romanos 6,18. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Essa é uma independência que nós precisamos continuar proclamando. A independência do pecado. Porque é o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que nos afasta do Senhor. É o pecado que condena ao inferno. É o pecado que leva as pessoas à perdição. E o pecado é prazeroso. O pecado é gostoso. O pecado é bom. O pecado não traz sacrifício. Pecar é muito fácil, porque a nossa natureza decaída nos inclina para a prática do pecado. Mas o pecado cobra um preço pelo qual ninguém vai querer lá na frente que esse preço justifique a vida de prazer ou a vida fútil desse tempo presente. É preciso proclamar independência do pecado. Qual é o pecado que te escraviza? É a pornografia? É o quê? É o vício em algum jogo? É algum vício em algum tipo de bebida? É algum tipo de droga que te escraviza? O que te escraviza? É o dinheiro? O que te escraviza? Qual o tipo de pecado que te escraviza? Pede a Deus que te liberte disso. Pede a Deus que te dê a graça de fazer uso das coisas sem deixar que elas façam uso de você. Peça a Deus que você não tenha nenhum tipo de dependência de nenhuma coisa que lhe escravize. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Deus é o Senhor da justiça. Precisamos da independência da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Nós estamos, meus irmãos, em um estado muito lindo,
muito belo, em uma cidade graciosa que é a cidade de Natal. Uma cidade que recebe o nome que mostra que a cidade foi fundada no dia do nascimento de Jesus, ou no dia que se celebra o nascimento de Cristo, 24 de dezembro. Mas essa cidade está sendo preparada para se tornar um centro de romaria. Essa cidade está sendo preparada para se tornar um centro de idolatria. Existe um projeto de construção de uma imagem numa das regiões mais belas da cidade, que é a Praia do Meio, que vai colocar um monumento maior do que aquilo que existe hoje conhecido no Brasil. Se esse projeto for executado, e já há verba pública para isso, esse projeto, uma vez executado, vai fazer com que Natal insurja como uma das cidades centro de romaria do Brasil. A idolatria continua a dominar o coração de nossa gente. E a nossa gente é crédula, é uma gente de fé, é uma gente que crê, mas uma crença equivocada. Assim como Paulo acreditava que estava fazendo a coisa certa, a sua crença estava equivocada, até que ele ouviu a voz do Senhor, viu a luz do Senhor e teve um encontro com o Jesus que verdadeiramente o libertou. Então o povo brasileiro é um povo de fé, um povo que crê, mas uma crença que caminha para a idolatria, porque é fomentada por um sistema que dá muito retorno financeiro. É preciso, portanto, proclamar a independência da idolatria. Precisamos proclamar a dependência total de Cristo. João 15, verso 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A obra ainda não acabou. Ainda há muito chão para conquistar. Escolas. O desafio de levantar capelania para atuar nas escolas. Nossa Junta de Missões Nacionais hoje está investindo na formação de capelães para atuar nas escolas secundárias, nas escolas primárias. Então, que o seu coração possa se aquecer por isso. As universidades. O campus universitário é um espaço missionário tremendo, desafiador, mas um grande espaço missionário. Precisamos de jovens, de homens, de mulheres que se levantem para serem missionários dentro das universidades. No campo da política nem se fala. Às vezes, alguns de nós temos uma certa ojeriza à política, no entanto, a política influencia a nossa vida todos os dias. Aquilo que se decide nas câmaras, nas assembleias legislativas, no Congresso, isso influencia as nossas decisões, a nossa vida, aquilo que damos nas nossas escolas, aquilo que os nossos filhos estudam. Então é preciso aprender a lidar com os dissabores da política e ser alguém politizado, alguém que tenha senso crítico, alguém que seja capaz de olhar para os nomes das pessoas e votar não por uma tradição de oligarquia, mas é preciso votar nas pessoas acreditando que aquilo que elas prometem às suas campanhas, elas serão capazes de cumprir na hora do mandato. Então é preciso que a nossa posição política seja de pessoas capazes de analisar criticamente esse ambiente. Há um espaço grande nas famílias, na cultura, nas cidades inteiras que precisam ouvir e viver do Evangelho. A obra ainda não acabou. Ainda há muito chão a conquistar. A vida, meus queridos irmãos, é uma construção. Alguns constroem sem fundamento, levantam sobre a areia, e para nós que moramos numa região arenosa, uma região de dunas e tudo mais, precisamos estabelecer fundamentos muito sólidos. Caso contrário, o vendaval vem e derruba. É interessante observar no texto bíblico que
a tempestade, ela atinge a todos. A tempestade, ela atinge a casa bem construída, como também a casa mal construída. A intempérie vem contra servos do Senhor, como vem contra qualquer pessoa. Os problemas que vão bater na casa bem construída, vão bater na casa mal construída. A casa bem construída resiste, a casa mal construída cai. Assim é a vida do discípulo do Senhor. Você não está livre das enfermidades, você não está livre das crises, você não está livre dos reveses da vida, você não está livre dos problemas que afetam todo ser humano. Mas se você está em Cristo, há uma grande diferença no modo como você lida com os problemas. Se você não está fundamentado no Senhor, você fica vulnerável aos problemas e você sucumbe, a sua fé desfalece, a sua alegria se esvai, e você então perde o sentido da vida. Mas se você está em Cristo, mesmo que venham as intempéries, você é capaz de resistir. Isto é uma casa, uma vida, uma família que é fundamentada na rocha, que é Jesus. O segredo não está na aparência externa, mas nos fundamentos. Cavar fundo, lançar alicerces, construir com qualidade. Uma vida assim resiste às tempestades. Uma nação assim resiste às crises. Hoje, como cidadãos dos céus, como cidadãos do Brasil, nós precisamos levantar a bandeira da fé e declarar: minha vida para Cristo, minha família para Cristo, minha pátria para Cristo. Que o Senhor encontre em nós, meus irmãos, construtores fiéis, que edifiquem não apenas casas, mas uma nação inteira sobre a rocha que é Jesus Cristo. Amém? Pai, eu quero bendizer o teu nome e quero pedir que a tua palavra produza efeito no coração do teu povo, transforme realidades pessoais e que esta palavra desperte em cada um de nós o desejo de construir bem as nossas vidas, nossas famílias, nosso caráter sobre a rocha que é Jesus. E que nós, ó Pai, construindo bem sobre Jesus, queiramos ser agentes de transformação do nosso país, ocupando os espaços vazios, sendo instrumentos, ó Deus, para fortalecer, revitalizar igrejas que precisam ser revitalizadas, sendo nas tuas mãos pessoas, ó Pai, capazes de transformar as realidades ao nosso redor. E, ó Deus, nos colocando nas mãos do Senhor, para sermos aqueles agentes que vão produzir novas vidas, novas realidades, alcançando os povos que ainda não foram alcançados. Aquece os nossos corações, desperta a nossa consciência e faz de nós agentes que nas tuas mãos cumpram o propósito do Senhor para a sua igreja no tempo que se chama hoje. Nós assim louvamos e adoramos o teu nome, agora e sempre. Amém. Amém.